how are you today? Como estão todos hoje? Here's Teacher Cláudia Borges e a gente vai conferir o nosso assunto de hoje. Aula 19, o objeto de conhecimento indefinite, article am e o detalhamento, utilizar os pronomes indefinidos em orações. Então fiquem bem atentos and let's go! Bem, então vocês podem acompanhar aqui essa imagem, né, que está ao meu fundo, pessoas aqui ao meu lado, e aqui o título diz Social Life. Então, esse é um dos temas da nossa unidade que está iniciando hoje, vida social, não é? Então, qual a importância da vida social? Nós vamos ver durante esta aula alguns pequenos textos relacionados a este assunto, certo? Vida social, sua importância, o que é. E a gente também vai explorar o nosso conteúdo dentro desses textos também. Então, fiquem bastante atentos que a gente vai ter muitas dicas de fazer leitura de textos. Let's go! Olha só, o título do texto, né, o mesmo aí da nossa imagem, Social Life. O que é Social Life? Life é a palavra vida. Social é mais uma daquelas palavras maravilhosas que são nossas amigas, que são as palavras cognatas. Aí você me pergunta, Titi, de onde a senhora tirou essa palavra cognata que eu não me lembro? Gente, palavra cognata são aquelas palavras bem parecidas com português e que também têm o mesmo significado. Eu falo em inglês social, mas a gente vai ler em português social, que é a mesma ideia. Então, eu posso marcar aqui essa palavra como uma palavra cognata, certo? Vou marcar aqui ela de azulzinho hoje. Vamos para as palavras cognatas de azul, right? Então, social life, vida social. Observem, não é? Palavras que estão em destaque no texto, ok? Aqui já começou com uma, não é? Tem uma palavra em destaque aqui. Vou marcar outra logo, que ela está em destaque também. Por quê? Porque a cor dela está diferenciada. Então, quando tem palavras diferenciadas, é para que você fique atento. O autor quer que você fique atento a elas. Ok? Continuando então, vamos dar uma analisada aqui no nosso texto. Já que eu estou falando de social life, vocês viram aquela imagem ao meu lado de uma mesa com pessoas conversando, né, interagindo. Está falando de vida social, ou seja, durante o texto você vai poder observar que esse título vai se repetir aí dentro do texto, ok? Então, ó, persons, social life, olha só o título do texto se repetindo aqui. Vou circular, tá? Porque é o título do texto, então ele tem que repetir mesmo. A person social life, não? Então, a vida social de uma pessoa, olha aqui, aquele apóstrofo essa que significa de ou da, certo? Da ideia de pertencimento de alguém, ok? Consists of the various bonds. Consiste nas ligações variadas que eles formam with others, com outras pessoas. Such as, tais como, né, por exemplo, family, olha, a palavra family você já conhece, né? Palavra conhecida. Família, friends, amigos. Acredito que vocês conhecem essa palavra também. Members of their community. Então, membros da comunidade, né? De sua comunidade. And strangers, né? E pessoas estrangeiras ou estrangeiros. It can be measured by the duration. Então, it can be pode ser measured, pode ser mensurado por quê? Pela by the duration, duração. Esse tion, em geral, a gente traduz com aquela palavra ação no final, não é? Então, é parecido aqui com o nosso português, né? Uma boa parte da palavra. Duration, duração. Então, ele é mensurado pela duração and the quality. Olha aí, quality, qualidade. Quality of the social interactions. Vou marcar o social de novo porque também está no nosso título, né? Então, pela qualidade das interações sociais. They have on a regular basis, né? Que eles têm regularmente. Both, ambos, in person, né?
junto com a pessoa and online, ou através da internet, do celular, do computador, ok? Então, ele está descrevendo uma social life. Qual é a característica da social life que uma pessoa tem? Né? O que ela envolve? Ok? Bem, então vocês acompanharam um pouquinho do nosso texto, que fala a respeito de social life, vida social. Vimos que nesse texto tinha umas palavras em destaque, que foi a palavra a, não é? Ele se repete lá durante o texto, ok? E agora a gente vai continuar vendo um pouquinho mais sobre este tema e fiquem atentos também nas palavras que estão em destaque. Right? Let's go! Mais um texto ainda sobre mesma ideia, né? Social life, vida social. Agora é uma pergunta, o nosso título, o título desse pequeno texto aqui. How important is your social life? Olha só, eu vou marcar o important como uma palavra cognata. Por quê? Porque ele significa importante. Se eu colocar só um aí no final, eu tenho minha palavra em português, certo? Então, eu posso considerá-la como uma palavra cognata. Então, novamente voltando aqui, how? O quão é importante your social life? A sua, o seu, né? Seu ou sua. Social life. Social life você já conhece, né? Vida social. Qual a importância, né, da sua vida social? Quanto que ela é importante? E aí ele comenta um pouquinho sobre essa importância de a gente ter amigos, né, ter uma vida social, né, interagir com pessoas. Ele vai comentar sobre isso basicamente. Então vamos analisar aqui o nosso texto. Então, human beings, né, as pessoas are social animals. Então, animais sociáveis, né, sociais, certo? Que interagem. And the tenor, ok? A importância de uma vida social, de uma pessoa. Olha só, de novo, a vida social de alguém, de uma pessoa, is one of the most important influences. É uma das mais importantes influências, né? Onde? On their mental and physical health. A palavra mental, vou marcá-la com uma cognata também, tá? Por quê? Porque ela significa mental. Eu falo mental, mas o significado é mental, certo? O que é importante a vida social? Ela influencia, né, na sua saúde mental e física também, ok? Então aqui, physical health. Health é a palavra saúde, ok? Without positive, durable relationships, both minds and bodies can fall apart. Então, a palavra without significa sem. Sem positivo, durável, né? Relacionamentos duráveis e positivos. Ambos, né? As mentes e os corpos, minds and bodies, can fall apart. Podem desmoronar. Então, é importante que você tenha laços, né, relações com outras pessoas, sejam amigos, sejam familiares. Então, isso reflete positivamente na sua saúde mental e também corporal, como ele afirma aqui. Continuando um pouquinho mais, vamos lá, vamos analisar o nosso texto. Então, individuals begin life dependent for survival on the quality of their relationships with their primary caregiver. Então, aqui os indivíduos começam a sua vida dependent. Opa, vou marcar o dependent. Dependent é dependente. Só falta o E para ficar igualzinho em português. Então, as pessoas começam dependente, né, por sobrevivência, na qualidade dos seus relacionamentos com o seu primeiro cuidador, né? With their primary caregiver. Então, normalmente é quem? As suas mamães. Olha aí a palavra mother, que a gente já conhece, né? Humanity's survival as a species similarly hinges on the capacity for social living. Então, a humanidade, né? A sobrevivência da humanidade, ela está baseada na capacidade da vida social, certo?
Most of human history was spent in small groups. Então ele comenta aqui, human. Muito da história dos humanos, da humanidade, foi, né, usada ou gasta em pequenos groups. Groups in which each individual was dependent on others. E aqui ele diz que cada indivíduo era o quê? Dependent. Vou marcar o dependent de novo. Dependent on others for survival. Ok? Então, dependia do outro para sobreviver. Evidence, a evidência sugere, né? This is the condition to which humans are best adapted. Então, aqui eles sugerem que essa é a condição que os humanos melhor se adaptam, né? Quando eles dependem uns dos outros. Então, technology has changed the ways people interact. Então, aqui ele está afirmando que a tecnologia tem mudado a maneira como as pessoas se interagem com os outros, né? Na sua vida diária. Porém, continuando, it hasn't affected the basic need to form supportive bonds with other people. Não tem afetado, né, essa necessidade básica das pessoas interagirem umas com as outras, certo? Nesse ponto, ele não interferiu. As pessoas continuam procurando estar ligadas, estar conectadas umas com as outras. Alright? Bem, eu pedi para que vocês ficassem atentos a algumas palavras que estavam em destaque lá no texto. Lembram-se? Então, algumas delas foram as seguintes. A gente viu essa daqui, ó. A person's social life, né? A person's social life. E a outra foi essa aqui, ó. A regular basis, né? Uma base regular, uma vida social de uma pessoa, certo? Então, o que isso tem a ver com o nosso assunto de hoje? O nosso assunto de hoje, ó, tá lá em cima. Indefinite article. Nós vamos iniciar vendo o indefinite article a, que era o que nós temos lá de exemplo no texto. Então, quero que vocês fiquem atentos agora, que a gente vai ver um pouquinho mais sobre o que é esse artigo indefinido. Bem, então, para a gente verificar um pouquinho sobre este indefinite article, lembre-se disso aqui, ó. O artigo indefinido a é usado antes de palavras que iniciam com som de consoante, ok? Com som de consoante. Não é porque é a consoante em si, B, C, D, R, H, não. É o som, the sound. Então, a gente se baseia para utilizar o indefinite article a no som de consoante, certo? Vamos ver mais um pouquinho sobre ele. Então, o artigo indefinido a significa um e uma, certo? Então, como ele é um artigo indefinido, então é um ou uma qualquer, uma ou outra qualquer, certo? Não é uma coisa específica. Então, ele significa um ou uma. Então, vamos ver agora algumas palavras de exemplo para que vocês possam observar esse uso aqui, né? Na frente de palavras com som de consoante. Let's go! Olha lá, você tem ali a palavra meeting, meeting, meeting. A palavra meeting significa encontro, encontro. E aí você tem ali na frente o artigo indefinido a meeting. Então, eu tenho o quê? Um encontro. Continuando, nós temos aí a imagem family, 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 que é a palavra família, certo? Então, meeting e family, ambas iniciam com uma consoante. E essa consoante tem som de consoante mesmo, que pode acontecer, né? Que seja diferente em inglês, tá? Então, o que eu vou utilizar aí na frente das duas? Eu vou utilizar o pronome, o artigo indefinido a. Um encontro, a meeting, a family, uma família, né? Um encontro, uma família. Então, lembre-se que o artigo a significa um ou uma, não é? Então, aí vocês podem perceber na tradução que eu posso utilizar, né, nessa mesma forma, um ou uma. Então, a meeting, som de M ali, e family, f, som de F mesmo, certo? Então, a family, a meeting, ok? Continuando um pouquinho mais,
daqui dos nossos assuntos sobre indefinite article. Nós temos a imagem bonita aqui ao lado, né? De um park. Park. Park, que é parque. Ok? Parque. Vamos ver mais uma outra imagem aqui ao meu lado, que é a palavra building. Building significa prédio, ok? Edifício. Então, building, park. Building, park. Então, vocês têm ali no começo a palavra que foi acrescentada ali na frente, a park. A park. Qual é a tradução de a park? Um parque. Um parque. E aqui ao lado tem a building. A building. Qual é a tradução disso aqui? Um prédio, um edifício. Então, ambas as palavras, elas começam com consoante e tem um som de consoante mesmo, né? A park, P, né? Som de P. E B, building, a building. Ok? Mas tem alguns casos que a gente não vai encontrar aquelas palavras assim tão claras, né? Com som de consoante. Então, eu quero que vocês fiquem atentos aqui a esses próximos casos comigo. Olha só, anotem aí que é importante, que isso pode ser uma pegadinha para vocês, essas palavras. Palavras que iniciam com som you, usamos o artigo indefinido a. Então, anotem aí, é importante. Palavras que iniciam com som you, usamos o artigo indefinido a. Vamos ver os exemplos. Union, union, union. Então, você tem a palavra union. E uma outra palavra ali, ó, é European. European. No caso aí, ó, European couple. European couple. European couple. Então, o que eu vou utilizar na frente dessas palavras que elas começam com som de U, ó, union, union e European. Vamos ver então. A union and a European. European, certo? Então, vocês viram que está escrito aí o começo da palavra com U de union, mas eu vou usar o A. Por quê? Porque o som do U é U, então eu vou usar A. A mesma coisa com European. Está escrito EU no começo da palavra, mas o som da palavra é U, ok? Então vamos ver aqui a tradução dessas palavras. Então, a union é um sindicato e a European couple, um casal europeu. Então, fiquem atentos que são tipos de palavras que são pegadinhas para a gente, tá? Mas lembre, é o som do IU. São poucas palavras, essas são alguns exemplos, ok? Agora a gente vai dar continuidade, vendo um pouquinho mais do artigo indefinido, com um outro texto. Vamos lá. Novamente, nosso texto é uma pergunta. What's the importance of social interaction? Então, qual é a importância da interação social? Olha só a palavra que você já conhece aqui, não é? What, word, o que ou qual. Qual a importância? Importance of social interaction. Então, já vimos que a gente está falando basicamente do mesmo assunto, né? Então, as palavras sobre esse assunto vão se repetir, ok? Então, human beings, né? Os humanos, are social species driven by a desire for community, né? Eles são direcionados por um desejo, desire for community. Olha lá, community, comunidade. Parecido com o português, né? And belonging. Belonging é pertencimento. Então, as pessoas, né, procuram estar juntas e ter a sensação de pertencimento também. Social interactions, interações sociais, alimentam that need, né? Aquela necessidade de pertencimento. They are also beneficial, né? Elas são benéficas from an evolutionary standpoint, né? De um ponto evolucionário, de evolução. Então, social interactions, novamente aqui vou circular, né? Que é o título. Interações sociais. Help people, ajudam as pessoas a quê?
build communication skills. Então, construir habilidades de comunicação. E o que mais que elas fazem? Vamos ver. And cooperate, colabora, coopera com o quê? To achieve. To achieve. To achieve é alcançar. Alcançar o quê? A common goal. Goal é objetivo. Então, um objetivo em comum. As shown by the research on friendly foxes. Como foi mostrado nesta pesquisa sobre as raposas, né, amigáveis. Esse trechinho aqui no final, gente, ele estava em destaque lá no texto, porque era um link que direcionava para esta pesquisa sobre as raposas amigáveis, né? Por isso que ele comenta aí no finalzinho do texto, porque esse trechinho é um link que direciona para esta pesquisa. Então, vamos lá. Bom, nesse texto também vocês puderam observar que tinha uma palavra em destaque, não é? Agora ainda é um indefinite article, só que é esse aqui, ó. And. Então, aquele outro a gente utiliza na frente de palavras que têm um som de consoante, certo? Esse aqui, vamos ver aqui junto comigo, vocês vão anotando também. O artigo indefinido an é usado antes de palavras que iniciam com som de vogal, certo? Então, a gente vai utilizar o an antes de palavras que têm o som de vogal, tá? Então, lembrem-se, concentrem-se no som, certo? É no som da palavra. Apesar de você ver escrito ali, né? Tem sempre que ouvir o som da palavra para você definir se vai usar o an ou a, certo? E mais um pouquinho da informação sobre o nosso artigo indefinido. O artigo indefinido an significa o quê? Significa um ou uma. A mesma ideia lá, não é? Do nosso artigo indefinido a. Um ou uma, certo? Um ou uma. Então, nós vamos ver um pouquinho mais sobre este artigo. Olha só, observe aqui as nossas imagens, né? A gente vai já revê-las. Vocês estão observando que na frente das imagens, das palavras, você tem um artigo indefinido an, certo? Então, estas palavras aí, vocês podem observar que elas iniciam com uma consoante. Então, vamos revê-la aqui com calma, para a gente poder observar cada uma das palavras. Então, vocês acompanham aqui comigo a imagem, certo? Então, você tem ali, né, no destaque em pé ali o rei, né, tá com a coroa. E aqui, né, um rapazinho, que pelo visto deve ser o herdeiro, né? Então, como é que é a palavra herdeiro em inglês? Ali, ó. Opa, teacher, tem alguma coisa errada, tá escrito com H. E agora? Sim, está escrito com H, mas a pronúncia da palavra, o som é com vogal. Então, a gente fala aquela palavra ali, herdeiro, heir, heir, heir. Então, eu usei um E bem aberto, né? O som de vogal, certo? Heir. Então, a gente fala um herdeiro em inglês, an heir, an heir. Por isso que está o an ali na frente dessa palavra que inicia com uma vogal por escrito, mas o som dela é de vogal, ok? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com essas palavras que são pegadinhas, ok? Como, por exemplo, esta aqui, não é? Um herdeiro, an heir, heir, heir. Então, é um E aberto, som vogal, né? De vogal, ok? An heir. Então, um herdeiro. Vamos ver mais um outro exemplo aqui, não é? Que ilustra também o uso do nosso an na frente de palavras que tem um som de vogal. Então, você tem aí an envelope, an envelope, an envelope. Então, aí tudo bem, né? O som combina com a letra, não é? An envelope, an envelope, an envelope. Vamos ver aqui. Isso aqui comigo, né? An envelope.
Então, um envelope. Então, até aí tá tudo tranquilo, não é? An envelope. An, certo? An envelope. Continuando, mais uma outra imagem que ilustra o nosso uso do an. Olha lá, quem é que gosta de avocado? Ah, eu sou a primeira aqui. Avocado, abacate. Então, como é que eu escrevo aqui em inglês? Um abacate. An avocado. Observem que é um som A mesmo, né? Um som vocal. Avocado, avocado. An avocado. Então, um abacate. An avocado. Continuando, tem mais um outro exemplo ali de outro uso do an. Olha que fofinho essa ladybug aqui, não é? A Joaninha. An insect. An insect. Então, a palavra inseto, né? Bem parecida com o português, olha só. Posso marcar como cognata, né? Inseto. Insect. Então, é bem claro quando eu falo inseto. Insect. Então, an insect. Um inseto. An insect. Então, essas foram exemplos aqui de palavras que eu utilizo na frente, né? O an na frente de palavras que têm o som de vogal, ok? Então, fiquem atentos. É o som, não é especificamente a letra que está ali começando a palavra, como vocês viram ali no exemplo do herdeiro, né? Air, ok? Então, aqui as nossas imagens para a gente relembrá-las. E só para ficar bem claro para vocês, né? Vamos ver mais um outro detalhe sobre o an. Olha só, people. Quando o som da letra H for mudo, então utilizamos an. An. Olha o exemplo aí na tela de vocês. Aqui, ó. A hat. Hat. Se eu fosse escrever esse som, seria assim, né? Ré. Seria mais ou menos isso, né? Hat. Esse é o som dessa palavra aí, ó. Hat. Hat. Então, por que que eu usei o A aqui? Ele tá com H e o som também é de consoante, a hat. Mas observem que agora que essa palavra tá com H também, mas eu utilizei o N. Por quê? Porque esse H não tá com som de consoante, ele tá com som de vogal. Então, se eu for escrever, ficaria assim, essa palavra. Hour. Ficaria com som de A. Hour, hour, hour. Então, nesse caso, o som da letra H é o quê? Ele é mudo. Então, eu vou utilizar o N na frente. Por isso, vocês têm que ter cuidado aí quando forem utilizar o A ou N na frente das palavras, ok? Então, quando for o H mudo, usem o N, como por exemplo do hour. Então, só para a gente resumir um pouquinho do que nós vimos, observe aqui comigo. O que é o artigo indefinido a e n? Ele significa um ou uma. Nós usamos somente no singular, não é? Sempre no singular, a, n, no singular, um ou uma. E ali, ó, a consonant sound, a bird, a hand, ó, b, bird, som de B, a hand, ok? Ha, com som de R. A vowel sound, som de vogal. An orange, uma laranja, orange, olha o som O, bem fechadinho, né? Vogal. An eagle, eagle, certo? Então, uma águia, ok? Então, observem que o som é que faz a diferença na utilização dos artigos indefinidos a e n. Então, nós ficamos por aqui.